Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui para falar um pouco mais dentro do detalhe com vocês sobre renda fixa. Então vamos direto ao assunto. O que é a renda fixa? A renda fixa é um investimento onde você vai emprestar dinheiro para alguém, seja o governo, seja um banco, seja outra empresa, e esse alguém vai te devolver o seu dinheiro mais juros, tá? Que é a compensação que você tem por não consumir naquele momento. Se você está com um pouquinho de dúvida nisso aqui, eu vou deixar aqui linkado o nosso vídeo do Tempo é Dinheiro para você ir lá e ver essa explicação mais a fundo. A renda fixa, ao contrário da renda variável, a sua rentabilidade ela é fixa. Ela tem dois tipos, basicamente. Ela pode ser pós-fixada ou pré-fixada. A pré-fixada, você já sabe o quanto você vai ganhar, por exemplo, no ano. Se você vê lá um investimento está falando, vai te pagar 10% ao ano, ela está pré-fixada em 10%, você já sabe. A pós-fixada, normalmente ela está ligada a outro indexador. Por exemplo, quando você vai investir e vê lá IPCA mais 2, opa, você está ganhando 2% acima da inflação. Esse é um ganho real de 2%. Vocês já viram que ganho real é aquilo que a gente ganha acima da inflação. E alguns desses investimentos de renda fixa têm um cupom. O que é cupom? Parece complicado, mas não é não. Você vai receber um pouquinho do dinheiro antes do vencimento. Quando você investe, por exemplo, no título público, o Carneirão vai explicar mais adiante, você pode ter a opção de cupom. Ou seja, se esperar, você não precisa esperar até o vencimento. Antes do investimento vai te pagando ali todo semestre um pouquinho. Você já vai recebendo um pouquinho do dinheiro antes. Isso é muito bom para quem precisa de dinheiro agora ou para quem quer fazer outros investimentos no meio do caminho. O primeiro título que a gente trouxe aqui é o título que é considerado mais seguro do mercado, que é o Tesouro Direto. No Tesouro Direto você vai estar emprestando dinheiro pro governo, tá? E o Tesouro Direto ele tem uma vantagem que ele, além de ser de baixo risco, ele tem muitos tipos de título, tá? Você vai ter título pré-fixado, você vai ter título pós-fixado, tanto ligado à Selic, que é a taxa de juros base da economia, quanto também ao IPCA, onde você pode ter ganho real, né, acima da inflação. Ele tem título com e sem cupom, então se você quiser ter um fluxo financeiro ali ao longo da vida daquele título, você pode comprar com cupom. Se você não quiser e puder deixar ele rentabilizando mais tempo, pode comprar um sem cupom também. Ele, dentro do Tesouro, todos estão sujeitos à tributação da tabela regressiva de imposto de renda, tá? Vou colocar ela aqui na tela agora para vocês. Dá uma olhadinha nessa tabela. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que quanto mais tempo você deixa um investimento lá rendendo, menos imposto de renda você vai pagar. Até o limite de mais de 2 anos, tá? A partir de 2 anos você vai pagar 15%, independente de quanto tempo fique lá. Mas você vê que se você deixar até 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto. E aí, quanto mais o tempo vai passando, isso vai diminuindo até 15%, tá bom? Todos os títulos do Tesouro entram nesse tipo de tributação. Então tem que ficar ligado quando você for investir por causa disso aí também, tá? O Tesouro é bom para quem? O Tesouro é bom para quem é muito conservador, tem um perfil muito conservador, então não quer correr muito risco, tá? Justamente porque é um título do governo. Então, se o governo quebrar, quer dizer que praticamente tudo já quebrou também. E dificilmente eles não vão te pagar, porque eles têm a capacidade de imprimir dinheiro, tá? Então por isso que é de baixo risco. Também é interessante para quem quer deixar o dinheiro capitalizado por muito tempo, porque o Tesouro tem títulos com vencimento para 2045, 2050, entendeu? Então se você tem muito tempo para ficar investindo, ele pode ser uma boa opção também. A gente tem no sentido da renda fixa também os CDBs, são certificados de depósitos bancários. Basicamente, no Tesouro Direto você está investindo e está colocando dinheiro no governo, ele está pedindo seu dinheiro emprestado, né? No CDB você está emprestando dinheiro para um banco, por isso que vem certificados de depósito bancário. Eles podem ser pré e pós-fixados, né? Ou, por exemplo, podem pagar IPCA mais algum valor, 4%, que é ganho real, assim como os títulos públicos, podem pagar em porcentagem CDI, ou podem pagar uma taxa pré-fixada. Eles também seguem a tabela regressiva do imposto de renda, eles também seguem o IOF, que é importante ressaltar, galera. O imposto ele existe, né, para segurar você no investimento. Então o IOF, antes de um mês, olha a tabela aqui, ó, você resgatar o seu investimento é loucura. Fica esperto nisso. O IOF basicamente vai comer toda a sua rentabilidade, tá bom? O CDB ele tem outra vantagem, que ele é protegido pelo FGC. Então é bem comum esse nome, né? O pessoal já deve ter ouvido falar, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É um consórcio dos bancos e caso o banco quebre, o banco sem investimento, default, faliu,
esse consórcio te protege até 250 mil reais. É muito bom. Para quem tem mais que 250 mil, vai ser ressarcido até 250 mil. Se você tem abaixo disso, 80 mil investido, o banco quebrou, você vai receber os seus 80 mil ali. Então é uma segurança adicional. Lembrando que é seguro, mas é menos seguro que o governo, como o Carlos explicou aqui. Capacidade de imprimir dinheiro e tal. Então, se você vai investir no CDB, busque ganhar mais que o título público está te pagando. Ah, mas tem exceção. Tem exceção, principalmente se o banco for estrangeiro, porque pode ser mais seguro que o Brasil, tá? Mas assim, na maioria dos casos, se você está começando, pense nessa cabeça. Não compre o CDB pagando menos que o título público. E seguindo essa lógica, a gente pode ver que o Tesouro é para aquelas pessoas mais conservadoras que querem menos risco, e o CDB já vem para quem quer uma segurança legal, mas quer mais rentabilidade do que no Tesouro, né? Porque você tem a segurança do FGC, mas você tem capacidade de buscar uma rentabilidade um pouquinho maior também. Tem uma linha assim de raciocínio que você pode pensar, se garante até 250 mil, posso comprar em tese qualquer CDB se eu tiver menos que 250 mil, né? Acho que faz até algum sentido esse tipo de raciocínio. Eu aplico no meu investimento, tá? Se eu vou investir menos que... Porque eu não tô com essa grana toda. Mas assim, 5 mil no banco, tanto faz, pessoal. Se você comprar 120, 115, 120, você só vai ganhar mais. Porque se o banco quebrar, se estiver comprando um banco ruim, você tá protegido, né? Mas lembre-se, CDB, não confunda as coisas, beleza? Isso. E lembra também, se você for multimilionário por um acaso, você pode colocar até 250 mil em cada banco, tá? Essa proteção aí vale para cada instituição financeira. Então, se eu colocar 230 mil em um banco, 240 no outro, 250 no outro, eu estou protegido porque são bancos diferentes, beleza? Outros investimentos que são menos comuns, é bem verdade, no mercado, são as LFs e as LCs, tá? LF é letra financeira e LC é letra de câmbio. Esses investimentos são parecidos com o CDB em certa medida, tá? Eles também têm uma grande variedade de opções e eles também são protegidos pelo FGC. Só que as LCs, que são as letras de câmbio, elas tendem a ser mais arriscadas e por isso elas tendem a ter também uma rentabilidade um pouco maior do que a maioria dos CDBs, beleza? E como elas são mais arriscadas, uma parte disso daí é porque elas têm baixa liquidez, certo? As letras financeiras, elas são bem inacessíveis, assim, no geral, porque elas têm um investimento mínimo muito alto. Então, pouca gente acaba investindo nisso. Além de ter um investimento mínimo alto, elas também têm baixa liquidez e elas são para investidores que têm um longo prazo ali, tá? Para investir. Porque, como ela tem baixa liquidez, você tem que meio que segurar até o vencimento se você não quiser perder dinheiro. Então, para a maioria das pessoas, não vai nem importar muito as letras financeiras, tá? Para o banco é o seguinte, às vezes ele precisa de uma operação muito longa e precisa de grana, dinheiro. O que é que ele faz? Emite uma LF, coloca uma rentabilidade um pouco maior, um investimento mínimo bem maior, e aí quem quer ganhar mais dinheiro e tem muito dinheiro, compra esse tipo de investimento, o banco tem mais prazo para trabalhar e consegue fazer outras operações e rentabilizar mais quem comprou. Lembrando que em todos os investimentos que a gente está falando aqui, pessoal, baixa liquidez é um fator de risco e risco anda junto com rentabilidade. Então, quando a gente falar que alguma coisa é mais arriscada, você tem que esperar ganhar uma rentabilidade maior, beleza? Risco-retorno, galera. Lembra do vídeo. Não vale a pena você correr mais risco para ter um retorno menor, tá? Risco ganha mais retorno, tá? A gente tem também a LCI e a LCA. Letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. O nosso país, historicamente, ele sempre incentivou o agronegócio e o imobiliário. Então, qual é uma arma que o governo tem para incentivar isso? Ele tira o imposto. Olha aqui a tabela regressiva. Imagina você zerar isso. Vai aumentar muito a rentabilidade do investidor. Ele vai falar, opa, agora parece um investimento mais decente para mim. Só que esse investimento, pessoal, esses investimentos não tem FGC, não tem proteção dele. Ou seja, se quebrar, você perde tudo. Tem um fator de risco elevadíssimo aí. A gente recomenda aqui que você faça esse tipo de investimento se você já tem mais expertise, já entende mais como funciona. Porque você legalmente, se for comprar ali uma LC ou LCA sem entender o emissor, ou seja, quem está te vendendo, e ele não é quem está te vendendo, quem emitiu, né? Para onde está indo seu dinheiro, se quebrar, já era, tá? Eles podem ser tanto pré-fixado ou pós-fixado. Pré-fixado você já sabe quando vai receber, pós-fixado tá ali, né? IPCA, CDI e tal. Às vezes você pode ver assim uma LCI ou uma LCA falando, eu vou pagar 100%, 95% CDI. E comparar com o CDB pagando 110, 108. Você pode pensar, é intuitivo, não está errado. Na verdade, é o racional, né? Você pensar, 108 é maior que 95, então eu vou comprar CDB. Mas lembra, tem um imposto de renda, tem que fazer a continha, tá?
Na verdade, tem corretora que já até fornece isso. Mas o que é que eu resumindo? Preste atenção, 105% CDI não necessariamente vai render mais que 98% de CDI. Isso vai depender do imposto, portanto, do prazo que você está fazendo o investimento. Outro investimento que também tem a ver com o setor imobiliário e o agronegócio são os CRIs e as CRAs, tá? CRI e CRA quer dizer certificado de recebíveis, tanto do imobiliários quanto do agronegócio, tá? Eles também estão ali para incentivar esses setores dentro da economia. E eles têm algumas similaridades e algumas diferenças da LCI e da LCA, tá? A similaridade é que o dinheiro que você está emprestando, no final das contas, vai para o mesmo lugar. A diferença é que quando você compra uma LCI ou LCA, você está emprestando para um banco e o banco está emprestando para o agronegócio ou para o mercado imobiliário. Quando você compra um CRI ou uma CRA, o banco é só um intermediário. Você está emprestando direto para o setor imobiliário ou para o agronegócio. Ou seja, o risco que você está correndo agora é ou do fazendeiro que pegou o dinheiro emprestado ou da incorporadora que vendeu um prédio ali e quis antecipar um recebimento. Beleza? Enquanto na LCI e na LCA, o seu risco é do banco que emitiu aquele título. Então, se o banco quebrar, você perde na LCI e na LCA, porque não tem garantia do FGC. Na CRI e na CRA, se o fazendeiro quebrar e parar de pagar, aí é que você perde. O banco não tem nada a ver com isso, beleza? Isso daí faz o quê? Faz com que esse título seja ainda mais arriscado que a LCI e a LCA. Mas como na LCI e na LCA, ele também tem baixa liquidez, tá? Então é um título que geralmente você vai comprar para manter até o vencimento. Não costuma valer a pena você tentar vender ele antes no mercado secundário. E ele também tem uma gama ali de opções, tá? Pode ser pós, pode ser pré. Ele também tem isenção do imposto de renda, tá? Então tem essa vantagem também. Mas como eu falei, aqui a gente está escalando no risco, tá? Cada título que a gente vai falando é mais arriscado que o anterior e tem suas vantagens e desvantagens. Nesse caso aqui, mais risco quer dizer também uma rentabilidade maior. Lembra do risco-retorno, galera. Mais risco, mais rentabilidade, tá? Isso vale para tudo. A gente tem também as debêntures. É muito nome, mas a filosofia sempre é a mesma. Alguém quer dinheiro e alguém pode emprestar dinheiro. Alguém faz o contrato e você investe, tá? As debêntures que você está fazendo é um investimento numa empresa fechada, uma empresa privada, melhor dizendo, tá? E assim como na LCA e LCA que tem incentivo, na debênture também tem. Por exemplo, às vezes é de interesse do governo que seja construída uma ponte, uma rodovia, uma ferrovia. Eles fazem uma debênture incentivada. Você não paga imposto de renda também, tá? Esse investimento, por exemplo, você comprar uma debênture da Americana, é um investimento de uma empresa privada, né? Mas não é um bom investimento. Você sabe o que aconteceu com a Americana recentemente. A empresa quebrou, tá? Então, se você fez um investimento ali na Americana, provavelmente você vai perder. Se você perdeu o seu dinheiro para recuperar agora, vai ser uma dor de cabeça. Por que eu dei esse exemplo da Americanas? Para mostrar que é mais arriscado, tá? Se você for fazer esse tipo de investimento, busque rentabilidades maiores. E cuidado, tá? Não é muito recomendável para aqueles investidores amadores. É recomendado para investidores que entendem mais, sabem fazer uma análise de crédito legal ali da empresa. E assim como todos os investimentos de renda fixa, a regra vale para a debênture também, está exposto à marcação a mercado. A empresa que está te vendendo uma debênture, ela tem um contrato, fala para você assim, daqui a 5 anos eu vou te pagar tanto por cento ao ano. Se você quiser vender antes de 5 anos, você vai ter que vender para alguém. E quanto que você vai vender? Quanto esse alguém quer pagar? Se ele quiser pagar menos, você vai ter que vender mais barato e colocar um prejuízo no bolso. Toma cuidado com isso. E aqui vale ressaltar que tudo que a gente está falando, esse é mais arriscado, esse rende mais, tudo depende, pessoal. Se você pegar uma debênture de uma empresa como a Apple, por exemplo, ela provavelmente vai pagar menos do que o Tesouro Direto, porque ela provavelmente tem menos risco do que o governo brasileiro, tá bom? Então é lógico, leve isso aqui como regra geral, mas não como uma regra que abraça todos os casos. Às vezes, alguma coisa pode fugir um pouquinho da tendência, tá bom? Mas no geral, é isso aqui que a gente falou para vocês. Resumidamente, pessoal, renda fixa tem mais previsibilidade, é um investimento para quem quer mais segurança e menos volatilidade que uma renda variável, porque ela é fixa. E no Brasil, o histórico de investimento mostra para gente que normalmente renda fixa vai ser a melhor opção. Você pode até fugir um pouco, dependendo do seu apetite, mas a gente tem aqui, já ouviu falar no paraíso do rentista? Por causa disso, porque a renda fixa ela rende sempre certinho ali, e para quem não quer fazer nada e quer ter um investimento certinho, o Brasil é o paraíso. Nos Estados Unidos não é tão fácil assim, né? Aqui historicamente o CDI
em vários períodos ele bate o Ibovespa. Na maioria dos períodos, na verdade. Tá? Então, para quem quer investir em renda fixa, o Brasil é muito bom, como o Paulino falou. Tá? Só que é claro, você não pode falar, renda fixa é uma maravilha, eu vou investir só em renda fixa. Você tem que ter também um pouco de exposição na renda variável. Por isso que é importante você ver o vídeo de renda fixa, ver o vídeo de renda variável, identificar o que é bom para o seu perfil, para você poder montar uma carteira coerente com o que você quer, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aqui com alguém que você acha que precisa ouvir isso, que precisa conhecer mais sobre a renda fixa. E a gente se vê aqui semana que vem. Ah, calma aí. Se você está começando, lembra, vai no FGC ali, vai na CDBzinha ali, no Tesouro, não se aventura muito, não cresça o olho numa debênture, não crie no CRA LCA, porque se perder, não tem pra onde correr, galera. Um grande abraço, até a próxima. Agora sim, tchau!